O que eu realmente não consegui superar sobre essa passagem, não sei se você percebeu, diz que eles não estavam longe da costa, cerca de 100 metros. Espere, então, vamos fazer umas contas. Eles estão no barco pescando e não pegam nada. Jesus está na praia, a uma distância de 100 metros. Eu não sei as dimensões exatas do barco de Pedro. É o barco de Pedro. É por isso que Jesus escolheu Pedro para ser seu discípulo. Porque Jesus precisava de transporte. Eu já ouvi de tudo. Ele escolheu Pedro porque ele era não. Não foi pela ousadia, foi pelo barco que Jesus o escolheu, que fique claro de uma vez por todas. E pela ousadia, mas principalmente pelo barco, porque ele precisava viajar. Então agora Pedro tá de volta naquele barco e ele tá pescando. Eu não sei as dimensões exatas do barco, mas eu sei de uma coisa. Não importa o quão grande aquele barco era. Alguém aqui tem um barco? Tem um barco? Qual é? Deus não vai te bater por ter um barco. Você pode ter um barco, dar o dízimo e ir pro céu. Qual devia ser o tamanho do barco? Digamos que poderia ser um barco de pesca bem grande, mas um barco mais simples. Algumas pesquisas que eu tive acesso, não diz isso no texto, disseram que poderia ter cerca de 2 metros de largura, no máximo. Isso parece correto? É concebível que tivesse 2 metros de largura? Ok. Então você quer me dizer que eles ficaram pescando a noite toda? E estavam prestes a remar por cerca de 100 metros até a costa. E de um lado do barco até o outro está a diferença entre estamos famintos e estamos empanturrados. Você quer me dizer que eles ficaram lá a noite toda? E no momento em que eles estavam prestes a desistir, eu tô profetizando pra alguém. No exato momento em que eles iam remar o barco até a costa a 100 metros, o que eles não sabiam, naquele momento, é que se eles levassem as redes do lado esquerdo do barco para o lado direito do barco, e se o barco tivesse apenas 2 metros de largura e a costa estava a 100 metros de distância, isso significa que era mais fácil para eles continuarem pescando do que eles desistirem. Vem comigo. Você tem que andar 100 metros para desistir, mas só precisa andar 2 metros para uma grande pesca. E os peixes não estão a caminho quando você solta as redes. Os peixes já estão lá. Os peixes, no momento em que você solta as redes, os peixes não começam a nadar. Não! É por isso que Jesus chegou cedo à praia, somente porque ele disse aos peixes para nadar, e eles fizeram isso. Então, quando você soltar suas redes, em sua estação ainda não, você precisa saber que o que você está pescando não está longe de você. Você pode estar a 2 metros de um novo dia, a 2 metros da sua restauração, a 2 metros da liberdade do seu vício, a 2 metros de um relacionamento que vai te tirar da solidão e te levar a uma união frutífera. 2 metros de distância, você não odiaria perder sua colheita e descobrir que ela estava a apenas 2 metros de distância? Vai ser grande, baby! Vai ser muito grande! Vai ser grande, você vai fazer a diferença, vai contar aos outros, vai ajudar os outros, não vai ser egoísta. Você vai ajudar aos outros, Deus já sabe o que ele te chamou para fazer. E o diabo quer que você atraque esse barco e desista, porque ele sabe que você está a 2 metros. Veja, esse é o princípio de que às vezes uma pequena mudança pode fazer uma grande diferença. Uma pequena mudança. Faça uma pequena mudança hoje.
Você não está tão longe quanto pensa que está. Para quem quer que seja essa palavra, ela está queimando como um fogo em meus ossos. Você não está tão longe quanto pensa que está. Eu gostaria de reunir a fé que eu tive quando eu disse isso ao meu pai, que você não está tão longe quanto pensa que está. Deus pode te arrebatar com o dedo mindinho, ele é forte. Sua mão não está frouxa. Não importa o quão longe você está, você não está tão longe quanto pensa, não de Deus. Ele é Deus, que disse ao sol quando nascer. E ele nasceu. Ele é Deus, eu estou falando de Deus, que disse à tempestade para ficar quieta. E ela ficou. Eu estou falando de Deus, que disse às muralhas quando cair, e elas caíram. Eu estou falando de Deus, que disse aos ossos, vivam de novo, e eles fizeram isso. Vou falar mais um. E se ele disse aos peixes quando nadar, e eles nadaram, e ele fará de novo. E se ele disse aos peixes quando nadar, e eles nadaram, e ele fará de novo. Oh, esse é o remix! E nós nem lançamos o original ainda. E já estamos trabalhando no remix, porque ele é Deus, e ele é bom, e ele é fiel. Você me ouviu, diabo? Porque ele é Deus, ele é, e ele é bom, e ele é fiel. Está a caminho, está a caminho, está a caminho, está a caminho. Lancem suas redes. Então eu vejo uma situação agora. Fique comigo, fique comigo, fique comigo. Eu quero ministrar a alguém. Você acha que está tão longe de Deus? Veja isso. Não somente Jesus estava a apenas 100 metros de distância e eles não tinham ideia de que ele estava lá. E não apenas os peixes estavam a 2 metros de distância e eles não tinham ideia de que eles estavam lá. Mas Pedro, você já teve a sua vida restaurada aos olhos de Deus. Agora é hora de você ser restaurado aos seus olhos. Receba isso, receba isso. Paulo disse que você pode passar de não ter nada para ter qualquer coisa. Não tenho nada ainda para possuir qualquer coisa. Suas redes estão vazias, você ainda não tem. Isso não significa que não esteja lá. Então, o dom que você tem é real, só não está totalmente crescido ainda. O perdão que você tem é real, você só não está totalmente familiarizado com sua liberdade em Cristo ainda. Eu tô te ajudando a economizar o dinheiro da sua terapia hoje. É isso que eles vão fazer se você for até lá. Então coloque algum dinheiro na caixinha para o seu terapeuta. Eu quero que você veja o poder do seu ainda. E crer no Deus do agora mesmo é confiar no Deus do ainda não. A cada passo que você dá, a cada hábito que você implementa. Uma moça me disse na Elevation Nights, ela estava lá e eu fiz aquela coisa que vocês odeiam quando eu faço. Eu disse, vire-se para a pessoa ao lado e diga. Ela disse, eu revirei os olhos. Você me fez dizer algo para a pessoa ao lado e ele era alto. E eu estava solteira. E ele era solteiro. Ela me escreveu uma carta e disse, hoje, ele é meu marido. Eu não estou inventando. Eu não estou inventando. Eu vou imprimir um e-mail, vou colocá-lo no Twitter Spaces e no MySpace. Quer dizer, algo tão simples como olhe para a pessoa ao lado. Diga para a pessoa ao lado, rapidinho. E diga a ela, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Eu achei que ele tinha acabado, ainda não. Então, imagine. Continue tocando de leve, LJ. Eu terminei de ensinar, mas quero dar a você a imagem de Lucas 15, porque eu odiaria não te dar isso. Você se lembra de como eu disse que há 2 histórias aqui e Jesus ensinou uma e
Então a outra ele realmente representou. E ambas estão dizendo a mesma coisa. Você não está tão longe quanto pensa que está. Havia 2 filhos e um disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. Isso é Lucas 15. Então ele partiu para um país distante. Que tipo de país? Diga de novo. Um país distante. Enquanto estava lá, ele gastou tudo o que tinha numa vida desenfreada. Por um tempo foi tudo bem, mas então ele chegou a um ponto em que ninguém sabia o quão mal ele estava. Ele ansiava por comer a comida que os porcos comiam. Ele estava derrotado. Finalmente, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele caiu em si. Eu acredito que alguém está caindo em si hoje. E Deus já está lá. Deus já te vê como você realmente é, você que ainda não vê. Ele caiu em si e disse: quantos servos contratados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e procurar meu pai. E talvez ele me aceite como um servo contratado. Então o versículo 20 é onde ele realmente fala sobre o nosso propósito. Diz que ele se levantou e foi para o seu pai. Mas, enquanto ele ainda estava longe, seu pai o viu. Quantas vezes eu li essa história e nunca percebi o que realmente estava acontecendo? Porque pouco antes disso, esse garoto estava escrevendo a história que ia contar ao pai, fazendo o seu plano para cair nas graças do seu pai, para se reconciliar e voltar para onde ele pertencia. Muitos de vocês são assim: ok, vou recompor minha vida, vou fazer isso, fazer aquilo, vou entrar na academia, depois vou beber um smoothie, depois vou... eu não quero smoothie, eu quero um milkshake, o milkshake, depois vou entrar na academia e vou entrar naquela academia onde eles tomam milkshakes e pizza. Eu gosto dessa academia. Então ele planejou tudo, mas ele estava cansado, exausto, envergonhado. Eu não quero fazer pouco da história, quer dizer, ele realmente não sabia. Eu vou ser bem-vindo de volta, isso vai funcionar. E eu não quero dizer isso apenas para pessoas que são... Quer dizer... Eu quero dizer isso para pessoas que não conhecem a Deus, mas para aqueles que conhecem, há momentos na vida em que pensamos: sinto muito, pregador, você está me contando tudo isso, mas você não sabe o quão longe eu estou. Você não sabe o que está acontecendo comigo e minha esposa. Outro dia, um cara veio e me disse: eu tô fingindo pra você há 5 meses. Eu continuo dizendo que tá tudo bem porque eu não quero que você pense mal de mim, porque você é um pregador, mas... eu tô sem emprego há 5 meses, eu saio de casa todo dia e fico andando pros meus filhos pensarem que eu tenho um emprego. Eu não sei o que fazer, eu tô ficando sem dinheiro. E em todos esses lugares existem redes de... ainda não vazias. Pra todo mundo. Então você tem essa estratégia em sua mente e você pensa: ok, é assim que eu vou me recompor, é assim que eu vou consertar isso. E sabe, isso pode ser exaustivo. E pode te impedir de dar o primeiro passo, na verdade. Eu gosto de imaginar que a cada passo que aquele rapaz dava, ele pensava: Deus, eu espero que meu pai me aceite de volta. Mesmo que ele me mande dormir do lado de fora, eu vou provar a mim mesmo. Vou trabalhar pelo meu direito de voltar, eu vou chegar lá. Isso pode levar anos. Eu vou chegar lá. Então vou fazer um discurso para ele. Lembre-se, era um país distante. Então ele tinha uma longa caminhada pela frente. Em algum momento ao longo dessa jornada, enquanto ele estava ensaiando o seu discurso: pai, eu não sou mais digno, faça-me um servo contratado, eu te desonrei, te envergonhei, eu pequei, eu sinto muito. Talvez eu deva colocar a primeira parte primeiro. Sinto muito, eu pequei. Não, eu pequei, sinto muito. A cada passo ele estava trabalhando nisso, ensaiando em sua mente. É assim que eu vou voltar, é assim que eu vou fazer isso. Eu vou dizer ao meu pai. Eu vou dizer ao meu pai. Eu vou dizer ao meu pai. E enquanto ele estava ensaiando o seu discurso, de alguma forma, de alguma maneira, o pai dele já estava correndo na direção dele. Ele olhou para cima e percebeu: oh, ele já estava aqui. Enquanto ele ainda estava muito longe. Enquanto ele ainda pensava: eu tenho muito a percorrer. Aquele a quem ele planejava se rastejar o abraça com graça e o leva para dentro. Você não está tão longe quanto pensa que está.
Leva algum tempo para recompor sua vida, mas apenas um momento para se reconciliar com Deus. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.